Obra Futuro Espiritual da Terra, ditado pelo espírito de André Luiz ao médium Samuel Gomes. Parte 1, capítulo 9, O desenvolvimento do lar regenerado. Depois de algum tempo, entrávamos na residência de Carlos para aproveitar a lição que seu exemplo poderia oferecer ao tema desta obra, a transição planetária. Ali estava a representação característica de uma família moderna em seu apartamento de médio porte que dava para um grupo de 5 pessoas viverem bem. Vamos encontrar sua esposa Ana nos afazeres domésticos, preparando o jantar, depois de também voltar de suas atividades profissionais. O casal tinha 2 filhos, João, um menino de 8 anos, e Clara, uma menina de aproximadamente 5 anos. Enquanto as crianças se entretinham com brinquedos próprios da idade, Carlos foi tomar um banho para repor as energias. O ambiente era acolhedor, harmônico, com vibrações calmantes e sustentadoras, transmitindo um padrão de paz em todas as dimensões, característico de ambientes onde se realiza culto do Evangelho no lar. Observando o ambiente saudável, Clarencio informou: quando avaliamos a personalidade de alguém, podemos ver suas características nos ambientes em que essa pessoa mora, trabalha e movimenta-se com mais frequência. Você pode observar a qualidade fluídica deste ambiente, a harmonia existente entre os familiares, os objetos consagrados pela família na boa utilização dos recursos e as reflexões de ordem elevada. Este é o princípio dos padrões familiares do futuro, no qual os objetivos bem delineados e os compromissos com qualidades morais superiores farão com que a existência seja bem aproveitada e útil. Esse núcleo familiar foi projetado com a missão específica de desenvolver essas condições, estabelecidas pelo plano maior. O casal e as crianças são companheiros vindos de nossa colônia, preparados para os trabalhos que agora cumprem com carinho e dedicação. Ana é uma médium de qualidade e boa evangelizadora infantil, que tem se dedicado com muito carinho a todas as tarefas sob a sua responsabilidade, com verdadeiro exemplo cristão. De todos da família, a que vem ajustando com maior dificuldade é Clara, que vem pedir asilo e auxílio, iniciando dessa forma seu reajustamento desde cedo. A possibilidade de Ana abraçar as tarefas ligadas à educação moral de crianças surgiu para seu coração como uma oportunidade de atender às necessidades da filha. Para não auxiliar apenas sua pequena, pensou em favorecer também outras crianças com o benefício que daria a ela. Assim, sob inspiração das lições de Jesus e como uma família dedicada ao trabalho educador, abraçam a tarefa desde que a pequena começou seus primeiros movimentos conscientes, demonstrando pelos instintos e reações uma necessidade de redirecionamento. Eles fazem desse trabalho um real sacerdócio, mostrando seu efeito não só em benefício daqueles que estão instruídos por sua atuação, mas também na aplicação dessas diretrizes em sua vida, abraçando os valores que pregam para a própria vida, facilitando a influência sobre as crianças com mais resistência em acolher os abençoados ensinamentos. No início, a aceitação da filhinha aos trabalhos espirituais era mais difícil, em função da superficialidade no proceder. Mas os ensinos vêm aos poucos, tocando sua alma pelo amor dos pais comprometidos com serviço de ordem superior. Hoje, ela se tornou a assistente nas tarefas da evangelização, que incentiva nela uma pequena tendência para a prática do bem e amor a seu próximo. Soma-se a isso a influência que a limpeza energética de sua aura tem recebido para transmutar as cargas estagnadas e desarmônicas que estão em seu perispírito e em seu corpo em desenvolvimento. A família abraçou uma atividade assistencial uma vez por semana em que os filhos podem compartilhar do auxílio aos menos favorecidos e são ensinados desde cedo a sentirem compaixão pelo sofrimento alheio. Hoje,
As crianças já se sentem bastante familiarizadas com a tarefa, que tem sido uma forma de tocar algumas entidades do passado ligada a eles por sentimentos de animosidade e cobrança, mas que com o exemplo e a postura como se aplicam às obras relacionadas ao bem e à caridade, acabam por tocar as fibras íntimas dos adversários para criar uma predisposição de mudança, diminuindo assim os anseios de vingança. São eles pessoas sem maiores problemas, vivendo em meio a uma sociedade ligada aos padrões das provas e expiações? Com tantas perturbações à sua volta, como não são influenciados? Mesmo nesse meio perturbado, podemos dizer que existem espíritos em condições de regeneração, tanto quanto os habitantes dos planos da espiritualidade maior. Hoje, se existe algum vínculo desses amigos com os campos conturbados à sua volta, é por meio do auxílio a eles, da prática da caridade e da educação com a qual se comprometeram, seja pela evangelização ou pelas tarefas do bem, diminuindo dessa forma o estado de desarmonia que permanecerá por algum tempo ainda no planeta. Quando os trabalhadores reencarnam e estão realmente compromissados com as obrigações espirituais para as quais foram preparados na erraticidade, fazendo delas o seu sacerdócio, já se encontram a caminho da libertação. É claro que não estamos falando de movimento religioso aparente ou de mera especulação daqueles que, em sua maioria, buscam essas fontes de sustentação para benefício próprio, sem se comprometerem de forma alguma com o que deveriam fazer para o bem geral. Esses são os que procuram as verdades apenas para receber dádivas em troca. Olhando os movimentos religiosos da Terra, percebemos que muitos já se comprometem verdadeiramente em implantar seus princípios na própria existência e expandi-los junto daqueles que lhes acompanham. Não podemos classificá-los como missionários, na acepção exata da palavra, mas são seres compromissados com o bem e a verdade e farão a diferença nesse cenário em constante mudança. Acendem uma luz em meio às trevas, servindo de farol para orientar as embarcações perdidas no agitado mar da vida, indicando portos seguros de trabalho e equilíbrio. Clarencio silenciou um pouco as considerações. Ficamos a olhar os acontecimentos daquela família exemplar que se dedicava ao estabelecimento da paz entre eles e também em favor dos outros. Todos já estavam sentados à mesa para jantar. Clara, a mais viva e esperta, perguntou ao pai: "Papai, você vai sair hoje para fazer palestra?" "Não, minha filha. Hoje o papai vai ficar em casa com vocês para podermos brincar. O que você acha?" "Que bom!" "Muito bem, Clara, mas agora é hora de comer", disse a mãe, tentando fazê-la prestar atenção na comida. Foi quando Joãozinho falou: "Mas hoje não é dia do nosso culto." "Não, meu filho, o nosso culto é amanhã. Mas fico feliz em ver o quanto você está atento aos nossos momentos de estudo em família", respondeu Carlos com carinho. O jantar transcorreu tranquilo, sem nenhuma nota a mencionar, mostrando que mesmo em um mundo com tanto desequilíbrio, existem pontos de luz, símbolos de ambientes familiares equilibrados. Observando a cena familiar, Clarencio voltou a esclarecer como é importante o compromisso abraçado pelos encarnados em relação às obrigações de ordem espiritual. Essas crianças não têm grande elevação espiritual, mas aceitam a responsabilidade pelo ideal de se espiritualizar por meio da doutrina que estudam. Enfrentam as dificuldades comuns, apresentam tropeços aqui e ali, o que é muito normal para os padrões da Terra, mas que em nada comprometem as suas reencarnações. Influenciados pelos princípios da doutrina espírita, aos quais abraçaram por livre-arbítrio, e pelos pais que dão exemplo pela própria conduta cristã, mostram que realmente querem crescer, que é possível obter a vitória sobre as dificuldades e que podem cumprir com os programas assumidos antes de reencarnar. Muitos poderão dizer que eles não estão passando por provações mais fortes, como doenças graves, faltas de recursos materiais, dificuldades com preconceitos e outros tantos desafios que dificultam a existência de muitos. Não podemos avaliá-los de forma precipitada, tirando conclusões falsas. No estado em que se encontram,
como muitas outras famílias, poderiam se perder por ilusões tão desafiadoras quanto os sofrimentos maiores, tais como a escolha de aproveitar exageradamente tudo, desligando-se das obrigações e compromissos que envolvem a existência, adotando as futilidades das aparências sociais, o luxo exagerado, os desperdícios de recursos, os jogos de convencionalismo, as disputas de poder temporário e tantos outros desafios que parecem levar a um modo de viver mais fácil, mas se transformam em dores do amanhã. Muitos acreditam que humildade é o mesmo que pobreza material, ou um estilo de vida simples. Não percebem a riqueza que há em tudo, alimentando uma ilusão de que o universo é pobre e Deus busca seres miseráveis para representar o bem. Para muitos crentes, a imagem de um Cristo pobre e simples em plena Judéia é o padrão de vitória e elevação. Porém, precisamos entender que Jesus escolheu os exemplos da humildade por estar fundamentado em valores espirituais, em oposição direta aos anseios de falsa grandeza e das aparências de uma felicidade irreal. Se olharmos com profundidade, perceberemos que Deus é a inteligência suprema, que desenvolve no espírito a capacidade de ser sem precisar se prender às aparências. É a habilidade de saber usar as coisas sem depender delas, estando-se pronto para perdê-las quando necessário. É a capacidade de agir pelo simples fato de tornar-se útil, sem tentar ser respeitado ou lembrado pelo que fez. Toda a riqueza ou grandeza nasce dentro de nós, mostrando a herança que trazemos de nossa origem. Precisamos modificar nossos conceitos quanto às virtudes para que não venhamos distorcê-las em suas verdadeiras características. Ser simples não é nos transformarmos em mendigos, mas saber lidar com sabedoria quando na posse das coisas, fazendo delas o que for preciso em benefício próprio e dos outros em todos os seus potenciais. E quando atravessarmos os momentos de escassez de recursos, precisamos nos tornar criativos diante do que temos, trabalhando sem nos sentir diminuídos ou carentes em aspecto nenhum. É bom saber da transitoriedade de tudo, mas devemos ser capazes de engrandecer todas as possibilidades, sabendo cumprir as determinações do alto em relação ao que nos acontece. Desta forma, faz-se necessário rever os conceitos em torno desse tema tão importante, para que os valores essenciais emergentes do próprio ser não se transformem em mera especulação da moral vazia que se prende a uma visão externa de elevação e que, no fundo, representa nossa vaidade pessoal para aparentar quem na verdade não somos. A postura de quem é verdadeiramente rico com o Pai é não depender de nada para sê-lo e utilizar de tudo para o bem geral. No mundo de regeneração, as doenças vão desaparecer porque os seres procurarão viver no equilíbrio e na harmonia do agir, pensar e sentir. Não haverá mais pobreza, pois todos buscarão ser sábios no ter e no usar, tanto quanto saberão distribuir e dividir aquilo que não precisam ter. Não haverá mais ignorância, porque a sabedoria será o anseio de todos. E assim teremos as mãos de Deus operando na transformação do que nos cerca. Os sofrimentos deixarão de existir porque todos promoverão a felicidade geral, assim como buscam a sua própria. Os encarnados e desencarnados se ajustarão às condições dos irmãos mais elevados, o que refletirá na harmonia do universo, espelho vivo da vontade daquele que nos criou. Em comunhão com seu amor, atuaremos no despertar das almas adormecidas para essa nova realidade, sem a ansiedade perturbadora de querer mudá-las, deixando-as caminhar no ritmo dos próprios passos. Procuraremos acordá-las para a felicidade que estamos vivendo, mas respeitando suas escolhas, mesmo que temporariamente o façam por roteiros obscuros que levam ao sofrimento. Tenhamos a certeza de que todos vencerão, pois esse é o destino dos espíritos da Terra, como também o de todos os seres desse universo infinito. Terminando assim suas reflexões, saímos daquele lar com um sentimento de que no futuro nosso planeta será um mundo regenerado.